Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São José de Anchieta, conhecido como apóstolo do Brasil. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, do capítulo 5, dos versículos 13 a 16, que é uma continuidade do evangelho que nós ouvimos ontem, onde nosso Senhor nos ensinava a respeito das bem-aventuranças e que nós dizíamos que poderíamos resumi-las numa única bem-aventurança, que é a pobreza. A pobreza daqueles que se reconhecem completamente abandonados nas mãos de Deus, porque Deus pode socorrer a todos nós. O missionário, portanto, é este que vai para a missão, confiando em Deus, sabendo que as terras onde ele vai pisar nem sempre irão abraçá-lo de primeiro momento. Talvez persigam, talvez matem, talvez mentam, como já avisava o evangelho de ontem. Antes de falar propriamente do evangelho de hoje, eu gostaria então de traçar aqui um pouco do histórico da vida de Anchieta. Ele nasce na Espanha, no ano de 1534, vem para o Brasil como seminarista e aqui no Brasil ele é ordenado sacerdote. E a sua missão foi, de modo especial, trazer o evangelho para a população indígena, catequizar os índios e apresentar para eles a verdadeira fé. E por que é importante dizer isto? Trazer a verdadeira fé. Porque como apóstolo de nosso Senhor, como discípulo seu, como alguém que foi da escola de nosso Senhor, nós acreditamos que a fé que nós anunciamos é a verdadeira fé. E é através dela que nós podemos, então, levar a todo mundo a salvação. Nós cumprimos aquilo que foi a ordem de Jesus. São José de Anchieta cumpriu isto muito bem. Ide a todos os povos, tornai todos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São José de Anchieta, na sua missão, também foi considerado historiador e poeta, e ele morre em 1597, em Vitória, no Espírito Santo. É também conhecido como um dos fundadores da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. E foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Este é o apóstolo do Brasil, que a igreja, então, celebra hoje a sua memória. No evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus falando a respeito do sal da terra e da luz do mundo. Falando sobre o sal da terra, nós precisamos lembrar que em todo canto, em todo lugar e em todo tempo que houver um cristão, este cristão precisa fazer a diferença. Assim como o sal que é colocado ali no alimento, ele transforma o sabor daquele alimento, um cristão também no meio do mundo, ele precisa marcar a história do povo para o qual ele foi enviado. Ele precisa dar um novo sabor para aquele povo. Sendo chamados a ser luz do mundo, como Cristo, que é a verdadeira luz, nós também podemos contribuir imensamente com o mundo, às vezes imerso no pecado, nas trevas, na mentira, na ilusão. Somos chamados a ser luz do mundo. São José de Anchieta vem para cá para trazer a verdadeira fé e para anunciar o caminho. Ou seja, trilhem por aqui, porque aqui vocês vão se deparar com a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Portanto, todo cristão, ele precisa ser uma luz, como uma seta, que vai clareando na direção do céu, rumo a Jesus, que é a nossa verdadeira felicidade. Portanto, é preciso iluminar. Iluminar aqui significa evangelizar, e evangelizar de forma clara. De forma clara. Infelizmente, alguns missionários, eles podem se perder no meio do caminho, anunciando um evangelho caritativo, de levar coisa para aqueles que precisam, mas esquecem de levar o principal. E qual é o principal? O principal é levar o evangelho, é levar Deus para aqueles que ali estão agonizando. Agonizam não somente da ausência de bens materiais,
mas da esperança do céu, das riquezas do céu que eles perderam. Portanto, iluminar é evangelizar de forma clara. Estamos aqui, nós fazemos o bem, mas não fazemos o bem porque nós somos bons. Nós fazemos bem porque obedecemos aquele que é nosso Senhor e que nos dá a graça de anunciar este bem. É preciso brilhar, diz o Evangelho, diante dos homens, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, assim como José de Anchieta e todos os santos, nós somos chamados para uma missão de ser sal da terra e de ser luz do mundo, sem temor, sem ter medo, porque sim, nosso Senhor ontem já avisava que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos, injuriados, quando falássemos mal de nós por causa de nosso Senhor. E nós sabemos que historicamente todos os santos sofreram isto, e São José de Anchieta é marcado por uma história apresentada cheia de contradições que não refletem a verdade das suas ações. Ele veio para o Brasil para trazer o maior tesouro, que é Deus, para aqueles que necessitavam, e que nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Peçamos ao Senhor esta graça de evangelizar com ousadia, sem medo e confiantes na sua proteção, e de que nós então experimentaremos e ganharemos o grande presente na eternidade, que é estar com nosso Senhor para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.